do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha em mais um programa Palavra Boa. Que bom que estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia de hoje, vida, família, trabalho. Deus abençoe você. A palavra boa que eu quero refletir com você hoje, como sempre, uma palavra muito simples, mas espero que possa ajudar você a viver melhor, a viver maior em Deus nesse dia de hoje e sempre. A palavra que eu gostaria de refletir com você é a partir do que eu tenho pensado no poder da palavra, na importância da palavra em nossa vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes uma palavra de amor, uma palavra de força, uma palavra de incentivo, ela tem o poder de reerguer as pessoas. Ela tem o poder de redimensionar as pessoas. Ela tem o poder de salvação. Muitas vezes nós, na correria da vida, não paramos para pensar que as pessoas que estão do nosso lado precisam muitas vezes escutar aquilo que elas são. E muitas vezes nós não falamos, nós não temos a humildade e a coragem de dizer. Como é importante que nós entendamos que todos nós somos muito mais elogiáveis do que criticáveis. A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus pais, os seus colegas de trabalho, as suas amizades, certamente têm muito mais qualidades do que imperfeições, do que limitações. E muitas vezes nós não falamos isso, ainda que tenhamos consciência disso a todo dia, a toda hora. Como é importante para nós escutarmos uns dos outros palavras de verdade que nos fortalecem, que nos confirmam, que nos impulsionam. O poder de um elogio, o poder de um muito obrigado, o poder de uma frase, você dizer: meu irmão, minha irmã, muito obrigado, bom dia, você é muito importante, você é muito melhor do que você imagina. E não porque você está dizendo uma inverdade, não, a pessoa é aquilo mesmo, mas somos nós que precisamos mudar. Nós é que muitas vezes faltamos com a verdade das pessoas. Para ilustrar isso, eu vou te lembrar de um evangelho, quando Jesus chama o apóstolo Mateus. Diz que Mateus está na coletoria de impostos, sentado naquele banco. E a profissão de Mateus é uma profissão que ela é muito discriminada naquela época. E de fato, impuro, pecador. E diz que Jesus passa por ali e Jesus viu um homem chamado Mateus e disse para ele: segue-me. E Mateus, com o pedido de Jesus, com a palavra de Jesus, com o olhar de Jesus nos olhos dele, levantou daquele banco e nunca mais voltou para lá. E diz a Escritura que Jesus foi então até a casa de Mateus. E os outros cobradores de impostos também, ao ver Jesus lá,
foram até a casa de Mateus. Porque Jesus é Deus feito homem, um Deus que se deixa alcançar, que se deixa tocar, que se deixa visitar. Eles não podiam estar com Jesus, mas Jesus podia estar com eles. Não era o pecado deles que manchavam Jesus. É a graça de Jesus, a santidade de Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus, o poder de Jesus, a divindade de Jesus, Deus feito homem, é quem lavava, agraciava, contagiava, salvava aqueles homens. Mas os líderes religiosos daquela época, chamados fariseus, que tinham a compreensão equivocada das Escrituras, começaram a criticar Jesus. Por quê? Eles estavam vendo o pecado de Mateus. Jesus estava olhando para o homem Mateus. E Jesus é justamente isso, o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo, perdoar nossos pecados para salvar o ser humano, para salvar o homem, para salvar a mulher. Porque o pecado não é a verdade primeira da vida humana. No início, o homem estava em comunhão com Deus, sem pecado. O pecado veio depois. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado para recuperar o ser humano para Deus e para si mesmo. Mas com tudo isso eu quero dizer isso, são dois olhares, o olhar de Jesus para a pessoa, o olhar de Deus para aquilo que faltava nele. Nós muitas vezes também temos um olhar equivocado. O olhar de Jesus é um olhar para o ser humano, um olhar multifocal, um olhar aberto, enquanto que o olhar dos fariseus era um olhar condenatório, um olhar fechado, um olhar monofocal. Eles estavam olhando o pecado, ou seja, Jesus olhando Mateus para perdoar o seu pecado e salvar o homem, como de fato ele fez, enquanto que os líderes religiosos estavam olhando aquilo que ainda faltava na vida de Mateus. Estou dizendo isso porque, como eu dizia, nós muitas vezes temos esse olhar também equivocado. Nós olhamos para as pessoas, muitas vezes nós paramos o nosso olhar naquilo que falta e não reconhecemos, não amamos, não elogiamos aquilo que é muito mais. O nosso olhar precisa ser esse também. Assim como Jesus perdoa o meu pecado e salva a minha pessoa, eu também tenho que olhar a pessoa do outro, perdoar o pecado dele e salvar a pessoa. Entender então que é muito mais o que somos do que aquilo que nos falta. Nós somos muito mais qualidades, grandezas a serem elogiadas do que imperfeições que ainda nos limitam, pecados que ainda existem em nós. Então nós somos muito mais elogiáveis do que criticáveis. Então eu gostaria de fazer um desafio para você hoje, que você hoje, você agradeça a Deus por você, por todos os dons que Deus te deu. Permita Deus emprestar os olhos dele para os seus olhos, para você se ver como Deus te olha e saber que você é muito mais coisa boa. Você é um amado de Deus, é uma amada de Deus, e você é muito bom, que é chamado a vencer aquilo que ainda é pecado em você, mas entender que você é muito bom, você é muito mais elogiável do que criticável. Mas você ter esse olhar também para sua família, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais. Entender que Deus não te deu as pessoas perfeitas, mas te deu as pessoas certas, e que elas são muito mais elogiáveis do que criticáveis. Que você nesse dia de hoje possa reconhecer e agradecer a Deus os dons, as qualidades que Ele te deu e deu àqueles que estão perto de você. Que você hoje pudesse não reclamar, não murmurar, não criticar, não brigar, mas elogiar, incentivar, oferecer uma palavra de reconhecimento e de gratidão
para aquela pessoa que Deus te pôs do seu lado. O seu marido que de repente não é perfeito, mas quanto ele é mais coisa boa do que o contrário. A sua esposa, a mesma coisa. Seus filhos, seus pais. Como que uma palavra de agradecimento, muito obrigado, um bom dia, um perdão, um elogio, um reconhecimento, muito obrigado pelo quanto você me ajuda, Deus lhe pague. Quanto que você reforçar as qualidades dos seus filhos, dos seus cônjuges, da sua esposa, do seu esposo. Quanto que isso eu vejo na minha vida, quando eu às vezes falo alguma coisa às pessoas que é nítido. Tem pessoas que se emocionam, começam a chorar só de eu falar para elas algo que é delas. Eu não estou falando nada de novo, mas porque elas não escutam. Às vezes o pessoal fala assim: fulano morreu, aí ele ficou bom porque morreu. Não foi não foi ele que ficou bom, ele sempre foi bom. Ficou bom aquela pessoa que teve coragem de elogiar só depois que ela morreu. O que mudou não foi a pessoa que morreu, ela sempre foi aquilo, mas aquela pessoa que elogiou, talvez o único momento que ela deu conta de reconhecer e dizer, ter a humildade e a coragem de dizer naquele momento. Então, olha, somos muito mais elogiáveis do que criticáveis. E eu quero terminar esse programa elogiando você, agradecendo a Deus pelo dom da sua vida, dizendo a você isso mesmo, pode acreditar, Deus te fez muito maior e melhor do que você imagina. Você é muito maior e melhor do que você pode imaginar. Deus te criou no amor e no poder eterno dele, com um potencial de grandeza muito maior do que você imagina. Deus te abençoe sempre e sempre mais. Louvemos a Deus nesse dia de hoje, e em Deus louvemos, amemos, elogiemos, cuidemos uns dos outros com palavras e gestos de gratidão, de bondade, de amor. Deus te abençoe sempre e sempre mais. Muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado pelo dom da vida deste irmão, dessa irmã. Derrame sobre ele, derrame sobre ela o vosso Espírito Santo, a vossa graça, a vossa proteção, a vossa paz, a vossa bênção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.